E como o Passar Amanhã adiantou ontem, em entrevista concedida pelo delegado-geral da Polícia Civil, Marcílio Barenco, e pelo chefe da operação da Força Nacional em Alagoas, Heraldo Augusto, aqui no programa, 60% dos crimes contra moradores de rua foram solucionados e 7 acusados estão presos. Veja agora quem são eles. 7 pessoas foram presas desde o início das investigações sobre a sequência de assassinatos de moradores de rua. Estão detidos Cássio Cícero Damasceno, Cissão, acusado pela morte de José Roberto Fragoso, lobisomem. A vítima era morador de rua, usuário de drogas e tinha 23 anos. Rodrigo Alexandre da Silva, Lanchinho, acusado de assassinar o morador de rua Anderson Bezerra Félix Timbalada. O crime está relacionado ao tráfico de drogas. José Carlos Neves dos Santos, Gambá, responsável pela morte do morador de rua conhecido como Piuí ou Fedorento. Gambá já está em liberdade concedida pela Justiça. José Everaldo da Silva, indiciado pelo assassinato a pedradas de Adinaelson Araújo da Silva. A vítima não foi considerada morador de rua e era portador de enfermidades mentais. José Jorge da Silva, acusado de assassinar a companheira Patrícia Vicente da Silva por ciúmes. Os dois eram moradores de rua da cidade de Arapiraca. Luiz Carlos Soares da Silva Santos, Oreia, vigilante particular, acusado de 4 assassinatos no centro de Maceió. Ele estaria a serviço de um dono de supermercado. E o ex-policial Miguel Rocha Neto, acusado por 2 assassinatos. No relatório apresentado à imprensa e entregue ao governo do estado, a Polícia Civil considera que 61% dos assassinatos investigados estão elucidados, mas a OAB Alagoas questiona. Para a Ordem dos Advogados do Brasil, o relatório das investigações representa um avanço, mas o resultado é ainda insatisfatório. A Comissão de Direitos Humanos considera que a polícia deve apontar quem são os mandantes dos crimes, sejam eles traficantes ou, em alguns casos, comerciantes que se sentem incomodados com a presença dos moradores de rua. Quando o crime acontece, de imediato é preciso não só instaurar, mas elucidar. Se demora 1 mês, 2, 3, 10 meses, como ocorreu com essa população de moradores de rua, a impunidade se fortalece e, portanto, os crimes passam a ocorrer com mais intensidade. Mas algumas perguntas ficam no ar, né? Semana passada, o Ministério Público anunciou o nome de 3 policiais que possivelmente estariam envolvidos em um crime desses. Posteriormente, a polícia desmentiu. O nome foi levado, inclusive, à imprensa, colocando à mercê a credibilidade dos 3 policiais. E depois disso, a resposta não foi dada à sociedade se havia ou não a participação, que foi comprovada que não havia. Então, a precipitação do Ministério Público, no momento, acabou trazendo um desconforto muito grande para a própria polícia. E é bom lembrar que ainda há um desencontro de números. Fala-se em 32 mortes, em 31, e no caso, ontem, apenas 23 mortes, apenas entre aspas, foram apresentadas pela direção da polícia, da Coordenadoria Geral, através do delegado Marcílio Barenco. É bom lembrar que, proporcionalmente, isso é apenas um grão na areia de uma praia. A Força Nacional está em Alagoas para investigar nada mais, nada menos do que 400 homicídios, e que não são todos apenas esse ano de 2010.